Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal de José. Hoje, para mais um encontro com muitos assuntos importantes que estão acontecendo aqui no nosso país, nesse terceiro domingo desse ano de 2023. Eu gosto sempre de salientar aqui no nosso portal um fato muito importante que passa despercebido por todos nós, muitas vezes, né? Todas as vezes que nós estamos acordando, vendo a luz do sol, respirando, enxergando a vida ao nosso redor, isso significa que nós somos sobreviventes e não é a força de expressão. Nós sobrevivemos a uma gente que não estava se importando com a nossa vida, com a nossa existência. Isso está sendo mostrado agora, está sendo mais mostrado, né, nesses últimos dias, com o episódio, com essa tragédia, esse genocídio que aconteceu, que está acontecendo ainda, porque o governo está tentando remediar, com os Yanomamis aqui no nosso país. Nós não estivemos apenas nas mãos de negacionistas, de pessoas sórdidas, de desumanas, não. Nós estivemos nas mãos de muitos criminosos. Evidentemente, eu gosto sempre de salientar com vocês, isso tudo aconteceu de um modo funcional, porque nós todos ficamos muito distraídos com esses criminosos e aí eles puderam assaltar com a outra parte dos seus cúmplices, né, o Brasil, a nossa economia, as nossas empresas públicas, os nossos direitos sociais. E agora, com a chegada de um novo governo, muitas coisas vão ter que ser expostas, porque muitos criminosos terão que ser responsabilizados. Alguns conseguiram, inclusive, se eleger na última eleição. Mas será que eles vão continuar impunes? Será que isso significou um passaporte para as coisas que foram cometidas por ação ou por omissão no governo anterior? Pois bem, outras coisas estão acontecendo também, situações políticas muito importantes, como a troca do comandante do Exército Brasileiro pelo presidente Lula. O que isso significa, o que tem a ver um assunto com outro, é que eu vou conversar com vocês a partir de agora. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários. Enfim, se puder, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia. E também, se puder, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você estar mais parceiro aqui do nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, nós todos que estamos antenados com as questões do nosso cotidiano, a gente que lê, enfim, notícias do dia a dia em várias fontes, nós todos estamos sabendo da tragédia que aconteceu e que está ainda acontecendo com os índios e Yanomamis. É uma situação que foi apenas revelada nesse momento? Não. É um assunto que já está acontecendo no Brasil há muito tempo e que ficou mais agudo no governo Bolsonaro com todo o desmonte da FUNAI, dos órgãos de fiscalização, o incentivo ao desmatamento, a invasão de terras indígenas, a exploração de ouro, a exploração de minério nessas regiões todas, o que fez com que essas etnias estejam nas situações que nós estamos vendo, situações absolutamente chocantes, inaceitáveis. Isso vai rodar o mundo, porque essa situação está apenas começando. Ontem, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele esteve também na comitiva do presidente Lula até a região norte do nosso país e já mandou abrir um inquérito para apurar responsabilidade sobre aquilo que nós estamos vendo espalhados aí por várias fotografias. Eu mesmo não tive nem coragem de expor aqui para vocês, porque existem muitas imagens, não tem necessidade aqui de eu mostrar mais algumas, né? É fácil, é só você digitar ali Yanomamis, o que está acontecendo, e você vai, se tiver interesse, você vai ver do que eu estou falando especificamente. Agora, isso tudo foi possível por ação e por omissão de pessoas do governo e de fora do governo. Me refiro especificamente aos meios de comunicação. Porque essa situação que está eclodindo agora de uma forma muito mais intensa, isso já era conhecido, principalmente pela principal empresa de comunicação da América Latina, uma das principais empresas de comunicação do mundo. Por que isso não foi evidenciado? Ontem eu levantei essa questão aqui no nosso portal e hoje, para minha satisfação, estou vendo um Twitter da Dorit Hazarin, jornalista super premiada, que levanta a mesma questão. Vamos aqui aos fatos. Em primeiro lugar, reportagem sobre crianças Yanomami com desnutrição vence prêmio Vladimir Herzog de 2022. Sabe por quê? Porque foi feita uma matéria pela afiliada da Rede Globo de televisão no ano de 2021 e que foi levada apenas uma vez no Fantástico. Foi feita uma matéria com esse perfil de reportagem investigativa, de denunciar, mas enfim, parou por aí.
A matéria em nenhum momento cita o nome Bolsonaro, matéria de 17 minutos. Então fica parecendo que a tragédia ali, ela se deu por forças, desígnios celestiais, uma coisa estava ali para acontecer. E durante o ano de 2022, o ano eleitoral, esse assunto também não foi reverberado. Ou seja, o genocídio continuou a acontecer aqui no nosso país sem nenhum tipo de mobilização. E não foi por falta de iniciativa das entidades que cuidam de indígenas no nosso país, não, porque elas se movimentaram, fizeram 21 ofícios para a Polícia Federal, para o Exército, Ministério dos Direitos Humanos, para todas as instituições e simplesmente receberam um silêncio como resposta. Isso também foi denunciado ontem pela ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. Então, essa matéria aqui, que mostrou essas aberrações todas, esses crimes contra a humanidade, isso já tem mais de 1 ano e meio, quase 2 anos. E durante a campanha eleitoral, simplesmente esse assunto passou. Não se usou nem o fato, né, daquela criatura que ocupou a presidência da República ter dito que quase comeu índio ou indígena Yanomami numa reserva de Surucucu que estava para ser comido ali no ritual, que é uma verdadeira mentira. Isso não existe, gente. Isso é uma coisa que ofende qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento. E isso foi uma falta de conhecimento sobre a questão e também que representou um desrespeito absoluto a todo o bom senso de uma maneira geral, né? Pois bem, mas não é só isso, né? Uma pessoa que tem esse perfil criminoso e que teve a falta de cuidado, a falta de interesse público ao colocar um general incompetente para ser o ministro da Saúde, desmobilizar os órgãos de fiscalização, enfim. O crime contou com muitas outras pessoas, que teve uma Damares, que está absolutamente em silêncio agora, como ministra dos Direitos Humanos. Gente, o bolsonarismo ele fez eclodir o pior que nós tínhamos na sociedade brasileira em todos os cantos. Infelizmente, algumas pessoas conseguiram, inclusive, se eleger agora nesse pleito. Então, essa matéria, gente, que ganhou o prêmio Vladimir Herzog, é uma matéria que poderia estar sendo exposta para a sociedade de maneira geral, mas se isso acontecesse, isso é demonstrar a responsabilidade da mesma figura que teve responsabilidade sobre as mortes aqui no nosso país na época da pandemia, que eu também já denunciei aqui muitas vezes. Tudo isso para proteger, por incrível que pareça, muitas pessoas não conseguem acreditar nisso que eu falo, mas é só ter se manter equidistante, analisar os fatos, o resultado. Existia sempre uma aparência de briga entre o governo Bolsonaro, entre o Bolsonaro, o bolsonarismo e a principal emissora de televisão, a Rede Globo de televisão, nas questões superficiais, nas pautas morais, nas coisas que não redundavam no impeachment, no impedimento. E na questão estrutural, na questão que mexe com a nossa realidade econômica, havia uma convergência em função do Paulo Guedes ser uma pessoa do grupo dos Marinhos. Tanto é que ele foi poupado também e desapareceu. Ninguém sabe onde está Paulo Guedes depois de todos os saques, todas essas tragédias. Porque essa gente toda que esteve no governo são todos cúmplices, gente. Não dá para distanciar um ou outro, não. Todos eles estiveram dentro dessa máquina cujas engrenagens estavam moendo pessoas aqui no nosso país. Então, os meios de comunicação, a principal emissora de televisão, tem essa responsabilidade. Eu vou colocar nosso link, a matéria que eles fizeram em 2017, se você tiver interesse, você dá uma... 2017 não, tem 17 minutos, que foi feito em 2021, se você tiver interesse. O tweet do Hit Harazin diz o seguinte: por que esse horror só está sendo escancarado no novo governo? Ministério da Saúde decreta emergência de saúde pública para combater desassistência de indígenas e Yanomami. Aí ela coloca a foto da indígena totalmente esquálida, totalmente esquelética, a imagem é absolutamente inaceitável. E se os grandes veículos de comunicação ainda não estão reverberando essa coisa, como esse fato, como tem que ser reverberado, nós aqui temos esse dever, né? De chamar essa atenção, de procurar espalhar ao máximo para ver se há uma mobilização de fato. O governo atual já está se mobilizando e deu uma declaração, o presidente Lula, muito forte, que vai acabar com o garimpo naquela região toda. Isso não é pouca coisa, não. Isso aí vai fazer com que vários organismos se movimentem e a gente tenha um enfrentamento
que seja feito um freio de arrumação aqui no nosso país. Como foi, por exemplo, a troca do comandante do Exército Brasileiro. Muitas frentes, então, estão se desenhando. A apuração sobre essa situação vai se dar, vão aparecer os responsáveis e no final da linha, o responsável principal será aquele que está foragido no nosso país, que se encontra lá nos Estados Unidos. Bom, e aí ele publicou no seu Telegram um suposto desmentido, porque o criminoso é assim, né? Ele é preso, as câmeras estão mostrando ali que ele praticou o crime, foram apreendidos os produtos, mas ele está negando, ele continua a negar, que é o caso de uma pessoa que não só é criminosa, mas moralmente uma pessoa absolutamente criminosa também. Fala de Lula sobre Yanomamis é farsa de esquerda, diz Bolsonaro. Petista diz que se Bolsonaro tivesse ido à aldeia em vez de fazer tanta motociata, a população não estaria abandonada. Então, o Bolsonaro não é ele não entende nada disso. Ele queria que os indígenas morressem mesmo no Brasil, como queria, está pouco se lixando se nós morrêssemos, né, no nosso país na época da pandemia. É alguém que prepara para ele um material dizendo de coisas que foram feitas em relação aos indígenas, mas não toca na questão dos Yanomamis. Ele não consegue desmentir as cenas grotescas, as cenas horrendas que vão certamente circular o mundo e, sobretudo, com mais investigações que vão recair também sobre outras tribos que devem estar passando por outros problemas muito semelhantes. Mas uma pessoa sórdida tenta defender-se fazendo esse tipo de mentira. Mas só que muitas pessoas acreditam, né, desse universo paralelo. Muitos bolsonaristas acreditam que essas imagens são fake news. Mas eu quero ver quando muitos estiverem atrás das grades, se ao pegarem ali nos ferros frios, vocês vão achar que aqueles ferros frios também são fake news, se são produtos da ilusão. Lula disse que vai combater garimpo ilegal após decretar emergência em reserva Yanomami. Então, esse assunto vai reverberar, porque isso vai ter conflito, isso vai ter ações da Polícia Federal, vai ter ações do Exército Brasileiro, e nós vamos ter muitas imagens e muitas situações que ainda estavam desconhecidas vão aflorar com essas iniciativas do governo. Não foi por outra razão que o governo criou, né, o presidente Lula criou o Ministério dos Povos Indígenas. O Guilherme Amado, aqui no Metrópolis, ele publicou na coluna dele uma seguinte matéria: Bolsonaro decide que não voltará ao Brasil se tiver prisão decretada. Bolsonaro estuda pedir asilo em diferentes países, mas foi informado que não poderia ficar nos Estados Unidos nem viajar para a Itália. Então, gente, é o exemplo maior de um covarde, como eu disse para vocês. Aquele que dizia Brasil acima de tudo, olha, na hora que pintou alguma coisinha ele fugiu. Que dizia que acreditava em Deus, que confiava em Deus, assim, não acreditou não, chegou e foi embora também, que está com medo da justiça dos homens, né? E que defendia a liberdade, que a liberdade vale mais que a vida, só que a liberdade das pessoas que acreditavam nessa patifaria que ele falava, estão presos agora. E onde é que estão os apoios para a advocacia, para tirar essas pessoas, para tentar aliviar um pouco o calvário que elas vão começar a experimentar agora? Como eu anunciei aqui para vocês também, várias vezes, muitas pessoas estavam fazendo isso também, que o Bolsonaro, esse fanfarrão, ele ia fazer como o Trump. Ele ia jogar as pessoas na fogueira e quando as pessoas começassem a se queimar, ele ia dizer que não tinha nada a ver com essas pessoas. O roteiro já estava absolutamente desenhado e ele se confirmou, infelizmente, para essas pessoas. Infelizmente para a democracia, né? Porque está servindo de exemplo para todos nós. Internautas questionam a ex-ministra Damares sobre crise em terras Yanomami. Gente, essa senhora que teve papéis horrendos durante o governo Bolsonaro, o desgoverno, ela inclusive abrigou 3 terroristas dentro da estrutura do gabinete dela, né? O Oswaldo Eustáquio, essa figura que todo mundo já conhece, esse Wellington que tentou explodir o caminhão de querosene lá em Brasília, e também aquele outro ser que foi preso agora, que ficou agredindo enfermeiras durante o período da pandemia no nosso país, que estavam ali protestando contra os desmandos de então do governo Bolsonaro. Então, essa senhora que foi assessora do senador Magno Malta, ela tem sobre ela uma série de pendências também muito escabrosas, como aquela que ela fez criando uma fantasia sobre crianças indígenas lá na região da ilha de Marajó. Isso tudo vai ter que ser investigado, vai ter que ser exposto, e essa senhora terá inclusive que ter o seu mandato questionado, porque foi o maior estelionato eleitoral que nós já vimos na história do nosso país para o Senado da República do nosso país.
Pois bem, as matérias, portanto, são bem conhecidas, nós vamos ter muitas movimentações ainda durante esses próximos dias, mas agora eu vou ficando por aqui, mais tarde eu vou voltar aqui com vocês para repercutir mais algumas dessas situações que estão acontecendo no Brasil. Mas é muito importante, né, gente? A gente está fazendo esse encontro, está cada vez mais espalhando notícias, informações, para que as autoridades se movimentem também para responsabilizar todos esses criminosos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, mais tarde a gente se encontra. Tchau!